Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos começar o primeiro assunto do PET volume 4. E esse primeiro assunto vai ser sistema endócrino. O nosso corpo ele vai apresentar muitas e complexas estruturas que vão atuar em conjunto e juntos vão ser responsáveis pela manutenção da nossa saúde e do nosso bem-estar. Para que todas essas, para que a atuação de todas as partes do nosso corpo seja, vamos dizer assim, harmoniosa, vai ser necessária a coordenação das suas atividades, né? Que no caso vai ser a função desempenhada pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Aí, no caso, o modo de controle utilizado por esses dois sistemas é diferente, a velocidade também de comunicação vai ser diferente. O sistema nervoso, ele estabelece essa comunicação por meio de uma rede de nervos. E quando o impulso nervoso ele é enviado pelos nervos, ele vai chegar até o destino e desencadear uma ação em milésimos de segundos, vai ser bem rápido. E aí é uma comunicação, né, como eu disse, rápida e direcionada a uma parte específica do corpo, o músculo, né, ou a glândula que a gente vai estudar. Já o sistema endócrino, ele não usa os nervos nem impulsos nervosos. O sistema vai utilizar a corrente sanguínea como meio de transporte para substâncias específicas, que são os hormônios. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, que são tecidos especializados, e também por neurônios, que vão equilibrar as funções biológicas do nosso corpo. No caso, pelo sangue, que os hormônios vão se espalhar por todo o nosso corpo e vão chegar a todas as células. Só que elas só vão desencadear reações nas células sensíveis a eles. Por exemplo, é, um hormônio que é produzido para atuar na nossa tireoide não vai ser, por exemplo, nas meninas que têm ovário, esse mesmo hormônio não vai conseguir atuar lá no ovário, então vai ser sempre específico. E aí, gente, a comunicação por meio dos hormônios ela é um pouco mais demorada do que por impulso nervoso. E aí, os efeitos dos hormônios levam segundos ou até minutos para começar, né, a atuar. E apesar de ser mais demorada, essa comunicação pode atingir uma grande quantidade e variedade de células do nosso corpo. E não apenas células de músculo ou de outras glândulas. E aí pode ter um efeito duradouro também, demorar bastante o efeito. O sistema nervoso e o endócrino, eles vão atuar em conjunto, como todos os nossos sistemas, né? Nenhum sistema do corpo existe separado do outro. A gente separa na hora de estudar para ficar mais fácil de entender. E aí, essas formas interligadas que vão permitir o corpo se adaptar, né, às variações externas do ambiente e manter as condições nossas internas, né, mais ou menos constantes, e aí para ficar adequado ao funcionamento saudável do nosso organismo. A gente já começou a falar um pouco sobre as glândulas, né? Mas não falou o que é uma glândula. As glândulas são os órgãos especializados em produzir e liberar substâncias. Elas podem ser classificadas em glândulas exócrinas, endócrinas ou mistas, também chamadas de anfícrinas. E aqui na imagem nós temos alguns exemplos das glândulas que podem ser encontrados no nosso corpo: pâncreas, hipófise, tireoide, paratireoide, as suprarrenais, os ovários no caso das mulheres, o testículo no caso dos homens, né, os testículos, que são dois, no caso, né, um par. E aí vai ter essa diferençazinha nos homens e nas mulheres, essa parte do sistema reprodutor. As glândulas exócrinas, pessoal, elas possuem ductos, né? Uma espécie de canais que por aqui que elas vão descarregar, perdão, as substâncias que elas vão produzir. Aí pode tanto descarregar para o exterior do corpo ou então para a cavidade interna do nosso corpo. Aí, por exemplo, na nossa pele, a gente possui dois tipos de glândulas exócrinas: a glândula sudorípara, que ela vai produzir o nosso suor,
e as glândulas sebáceas, que são as produtoras da oleosidade da pele que a gente tem. E aí, nas duas, o material que é produzido, o suor, né, e a oleosidade, ela vai ser despejada no meio externo, né, do nosso corpo por esses ductos, justamente esses ductos aqui que está mostrando na figura. As glândulas salivares também vão ser exemplo de glândulas exócrinas. Elas vão produzir a saliva, né? E também por meio de ductos, ela vai ser liberada na nossa boca. Opa, peraí que travou, desculpa, gente. Pronto, voltou, normalizou. Já as glândulas endócrinas, elas não vão ter ducto e vão liberar substâncias que produzem, no caso, são chamados os hormônios, vão ser liberados diretamente na corrente sanguínea, que vai transportar até o local que ela vai atuar, né? O que o hormônio vai atuar. Aí, por exemplo, na imagem, aqui está mostrando onde está escrito os capilares, vão ser os vasos sanguíneos, né? A gente já estudou lá no sistema circulatório sobre os capilares. Então, o hormônio vai ser liberado diretamente na corrente sanguínea, sem a presença do ducto, como lá no exemplo na glândula exócrina. E existem ainda as glândulas mistas ou anfícrinas, que vão ser órgãos que possuem tanto uma porção exócrina quanto uma porção endócrina, como por exemplo o pâncreas. Ele vai produzir o suco pancreático na porção exócrina e os hormônios insulina e glucagon na porção endócrina. Aí aqui a gente pode ver na imagem, nessa representação, essas as ilhotas aqui pancreáticas, elas vão secretar os hormônios, então é a parte endócrina, né? Já aqui, ó, os ácidos, eles vão formar a parte exócrina do pâncreas, que aí no caso, então, tem um tubozinho, né, aqui, ó. Elas vão ter o ducto e essas aqui vão ser liberadas diretamente na corrente sanguínea, por causa, como elas são glândulas, essa parte, né, do órgão vai ser como se fosse uma glândula endócrina. Então, vão ser essas duas diferenças aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de me perguntar tanto pela plataforma quanto pelo e-mail. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre esse sistema endócrino. A gente vai ver todos os órgãos, todas as glândulas que vão fazer parte desse sistema e ver o que cada hormônio aí, onde é produzido e como que vai atuar, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.